patético, vergonhoso, desrespeitoso. Não acredito que eles fizeram isso. Antigamente era realmente muito melhor. Essas foram as opiniões das pessoas nesse último domingo. Se foi sobre o final da corrida lá em Pedra Prateada ou sobre a partida da seleção brasileira na Copa, aí você pode usar da forma que você achar melhor. Mas assim, o meu canal não é a Noruega, então não precisa ter medo, ok? Pode deixar aí o like e se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, eles me deram só a semana passada de folga, né? E eu já tô aqui tendo que salvar de novo a sua segunda-feira com o nosso Preço Ludwig. Pode ver que a voz já voltou ao normal, né? Não tinha por que gritar ontem, né? A seleção brasileira pode ser uma decepção, mas as capinhas da Golcase eu te garanto que não são. Amanhã tem o 7 do 7 e o site já tá cheio de promoção. Tem copo térmico, garrafa térmica, mochila, mala, bolsa, além, é claro, das sempre incríveis capinhas de celular, que são a marca registrada da casa, né? Tem capinha de tudo quanto é tipo, incluindo do seu time de futebol e até da Fórmula 1 também, sabia? Confere esse QR Code ou o link aqui embaixo e não esquece de usar o cupom LUGERO no carrinho. Se a Fórmula 1 tirou a sprint do Brasil esse ano pela primeira vez, também foi a primeira vez que ela voltou para a Pedra Prateada desde a primeira sprint de todas, lá em 2021. Na classificação para essa corrida, eu já não preciso mais falar para você que os dois carros da Cadillac Dinossauros e os dois da Aston Martin ficaram de fora já na primeira sessão, né? Quem completou dessa vez não foi a Cometa, e sim os dois carros da Super Haas. No SQ2, agora que a equipe da latinha de coco decidiu do nada ficar roubadaça, a galera que sai tá sendo sempre a mesma também. Se a Super Haas ficou pelo caminho antes, então aqui seria o ponto final da Cometa. Assim como os dois carros da equipe Áudio e também os dois carros da equipe Aline, com cola pinto no meio da galera, para variar sempre um perigo, né? No SQ3, por causa do pouco tempo, é normal a galera ir para uma tentativa só. Quando o Antonelli cruzou a linha para ser o mais rápido, mais de 3 décimos para o segundo, a gente já achou que o negócio tinha ficado por ali, né? O Leleque até tentou também, mas ficou nessa mesma margem. Só que aí, Lewis Hamilton veio para conseguir superar o tempo da criança tunada em 11 milésimos de segundo. Verstappen, o Peixoto da galera, ficou em terceiro e Jorge Russo apenas em quinto. Apesar da equipe do Pocotó, né, o Pratão segue on. No dia seguinte, na largada, Antonelli milagrosamente consegue largar indo para frente, mas o Lewis Hamilton se defendeu e manteve a liderança. Quem não conseguiu fazer a mesma coisa foi o Leclerc e também o Peixoto, que ficaram pelo caminho e foram ultrapassados por Jorge Russo e os dois carros da McLaren. Só que os dois carros só passaram porque eles usaram toda a pilha logo de cara. E aí, já no final da volta, o Jorge Russo passa os dois e depois, na volta seguinte, Oscar Piastri acaba ficando tão descarregado quanto um iPhone usado e começa a engatar o R de rapidão, perdendo várias posições. Mas a corrida não tinha acabado para ele, porque logo depois, agora é a vez da galera da frente começar a ficar sem energia e começa aquele ioiô todo de novo, com todo mundo passando todo mundo e ninguém é de ninguém. Hoje em dia virou literalmente, né, um botão de ultrapassagem, né? Você aperta e passa o carro da frente. A Fórmula 1 virou isso aí. E o Lewis Hamilton lá na liderança sustentou até a volta 8, quando o Antonelli, que vinha tirando o tempo, finalmente fez a ultrapassagem e foi embora. No final, vitória do italiano, com o Lewis Hamilton em segundo e Norris fechando o pódio. Mais uma vez, o top 10 da prova foi o mesmo da classificação, apenas com a ordem diferente, né? Mas, lembrando que na sprint, só o top 8 marca pontos. A equipe Áudio, mais uma vez, teve problemas na largada e os dois perderam posições. Borboleto ainda se recuperou para terminar em 14º. Na classificação agora para a corrida principal, no Q1 tivemos Jorge Russo quase visitando o primo de Cola Pinto, o grande Cola Muro. E se ele não foi, quase que o próprio Cola Pinto foi também. No final do Q1, a mesma galera de sempre,
só que agora com o Colapinto no meio da galera mais cedo, o que é perigoso e também surpreendente. No Q2, Borboleto conseguiu ir melhor do que na sessão anterior e por muito pouco não chegou ao Q3, por apenas 32 milésimos, com quase todo mundo diante sendo eliminado no Q2 também, apenas tendo ali a troca do Berman, o Homem-Urso, pelo Colapinto que saiu antes. No Q3, se no quali anterior a gente teve o Pratão na frente, dessa vez as Mercedolas foram para a classificação de 100, provavelmente deixando para só classificar sério quando é no sábado, né? O Jorge Russo ficou apenas em quarto e o carro do Pocotó que tentou ameaçar a pole dessa vez foi Leleque, com o Lewis Hamilton em terceiro. Peixoto ficou apenas em sétimo, atrás de Isaac Rajada, que estava em quinto. Na corrida, as luzes vermelhas se apagam e, bom, se é difícil esperar que o Antonelli consiga largar para frente uma vez, imagina duas, né? E não deu outra. O italiano dessa vez acabou saindo tão devagar que ver ele ficando para trás contra dois oponentes de vermelho me fez lembrar do Casemiro tentando marcar os jogadores da Noruega ontem. No final da primeira volta, a gente ainda teve o Albão com o seu busão jogando o Berman para fora da pista, de uma forma inclusive muito realista, né? Como se ele fosse um busão no meio da Dutra mesmo. Enquanto o Leleque ia embora, o Lewis Hamilton, que já tinha recebido uma punição por ter se mexido na brincadeira de estátua na largada, agora era ultrapassado pelo Antonelli, que assumiu o segundo lugar. Borboleto, que saiu de 11º, conseguiu largar bem e ganhou uma posição logo depois, subindo para 10º. A corrida seguiu sem muitas movimentações até que todo mundo começou a fazer as suas paradas, né? O Leleque caiu para segundo porque o Antonelli continuou na pista, enquanto que o Peixoto estava em terceiro por ter parado primeiro. Agora tinha Lewis Hamilton e Jorge Russo logo atrás. Os dois ingleses ficaram brigando naquele ioiô das baterias por algumas voltas, até que o piloto da Mercedola finalmente passou de vez e agora estava indo para cima do Peixoto. Os dois também brigaram ali por um breve momento, mas Jorge Russo precisou voltar para os boxes, porque um dos pneus estava com um furo muito pequeno e ia ter que ser trocado. Será que foi aquela corridinha de Lego que teve antes da corrida fazendo mais uma vítima igual da outra vez, hein? Agora, apenas com Lewis Hamilton e Peixoto por ali, o piloto do Pocotó faz a ultrapassagem para assumir o terceiro lugar. Antonelli, que nesse momento já tinha feito a sua parada e tinha voltado para segundo, estava encurtando muito a distância para o Leleque em primeiro, e era só uma questão de tempo até que ele chegasse no piloto Monegasco. Só que lá pela volta 41, o italiano reclama que tem algo quebrado no seu carro. Começou a ficar muito lento. Chegou a ser ultrapassado por uma Aston Martin que ele tinha acabado de dar uma volta. Só para vocês verem o quão lento ele estava. Ele entrou nos boxes, a equipe foi lá, trocou pneu, trocou a asa dianteira, mas o problema continuou. E ele teve que voltar para os boxes de novo, porque uma peça do carro se soltou quando ele passou por cima de uma zebra e ficou presa ali. Mesmo quando os mecânicos tiraram essa peça, o carro continuou com problemas e ele disse que vai continuar na corrida assim mesmo. Nessa confusão e nesse vai e vem, o italiano agora era o 10º colocado. E ainda tinha tomado uma punição por ter cortado a pista várias vezes, já que o carro dele estava com problema e não estava virando direito. E aí, com 4 voltas para o final, quando a gente já tinha certeza que a corrida ia acabar desse jeito e que teria uma dobradinha surpreendente da equipe do Pocotó, o Peixoto aparece fora da pista, lá na brita, e atolado. Ele perdeu o controle do carro depois que a asa traseira da Red Bull mais uma vez deu chablau na hora de dar a cambalhota e fechar. Um safety car foi acionado e todo mundo correu para os boxes, exceto Jorge Russo. Ele acabou pulando para a segunda posição com os pneus velhos, enquanto todo mundo estava de pneu macio esperando a relargada. As voltas foram passando até que a pista parecia livre, e na penúltima volta a gente recebeu a mensagem de que o safety car iria entrar nos boxes, mas ele não entrou. A galera abriu a última volta ainda atrás do safety car e a corrida acabou assim mesmo, de forma completamente broxante e sem ninguém entender o porquê. O Leleque cruzou ali em primeiro, com o Jorge Russo em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. O Antonelli, por causa da punição, como todo mundo estava aglomerado juntinho ali pelo safety car, acabou caindo para 15º.
Borboleto, que se manteve no top 10 e fez uma baita corrida ontem, acabou cruzando a linha em 8º e marcando mais 4 pontos para a equipe Áudio. Depois da corrida, a Fórmula 1 disse que foi um problema de software que causou essa confusão toda no final, com o aviso para a galera que estava uma volta atrás poder passar o safety car e voltar para o final da fila só rolando na penúltima volta. Ou seja, como a corrida só podia ser reiniciada na volta seguinte, não ia mais dar tempo de ter a relargado. Bom, a Fórmula 1 vai ter uma semana de folga e volta depois para o GP da Bélgica, bem ali no final de semana da final da Copa do Mundo, que a gente está super empolgado para assistir, eu tenho certeza. Assim como eu fico super empolgado quando você deixa o like e se inscreve aqui no canal. A gente se vê, um abração, valeu e fui!